Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, a todos vocês ligados aqui no Acorda Vascaíno. Oferecimento da 1xBet, a 1xBet que é parceira aqui do canal Ave Mais, e eu peço a você, se você quiser ganhar um dinheiro de forma recreativa, se divertindo, prestigie o link que está aqui embaixo, para que você possa entrar nele, no primeiro comentário, você faz o seu cadastro, aí você pode apostar, e você usa a palavra Ave Mais para dobrar a sua aposta. Olha só que maravilha, sensacional. Você pode ganhar dinheiro usando aí o seu conhecimento, ver o que está pagando melhor, ver o que pode ser favorito, o que não é tão favorito, de repente apostar no perdedor ou apostar naquele que é azarão. Olha só que maravilha. Você pode ganhar uma grana bem legal. E a 1xBet paga bem, paga rápido, empresa séria que dá todo o respaldo para que você possa receber. 1xBet, parceira do canal Ave Mais. Ontem, no meio da tarde, nós recebemos a informação da lesão do volante, meia, atacante, o múltiplo jogador Marlon Gomes. Uma lesão muscular, que era o que muita gente esperava. Eu até fiquei preocupado, pensando que depois da lesão que ele teve no sábado no jogo com o Tombense fosse algo do joelho, pela imagem, ligamento, alguma coisa assim, mas graças a Deus que não, porque é algo que demanda muito mais tempo, né? Cicatrização, operação. Uma questão muscular também tem uma demanda grande de tempo, mas recupera-se em menor espaço de tempo. E a lesão é uma lesão muscular, e ele, a princípio, ficará entre 20 e 25 dias para voltar aos campos. Deve perder aí os próximos 4 ou 5 jogos. CSA, Bahia, Guarani, provavelmente Brusque, tendo condição de voltar só contra o Grêmio no dia 10, jogo lá em Porto Alegre. E mesmo depois desse anúncio, eu fiz questão de correr atrás para entender como é que a gente perde um jogador tão bom precocemente. Claro que tudo também tem obra do destino, né? Tem desígnios que a gente tem que aceitar. Assim é a vida. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. A gente pode dar uma topada numa geladeira, né? A gente pode ser assaltado. A gente pode receber um telefonema com uma grande notícia. A vida é assim, feita de surpresas, a gente se previne para certas coisas, mas acontece. Mas essa palavra que eu acabei de colocar aqui é uma palavra muito importante e que é usada muito hoje na medicina: prevenção. A prevenção para lesões, principalmente as musculares, ela é extremamente comum, porque você pode prevenir, por exemplo, o tal do teste do CK, que é agulhinha no dedo. Você pega um pouco do sangue e você consegue ver o quão está próximo de uma lesão o seu músculo. Eu me lembro quando eu era mais novo, uns 20 anos de idade, eu fui fazer uns exames e minha enzima, a CK, deu muito alta. Deu em torno de 300, 400. Um susto. Por quê? Porque aquilo ali era um músculo que poderia estourar a qualquer momento. Só que, questão muscular, existe um músculo que é o mais importante do corpo, que é o coração. Então ficou-se preocupado que eu poderia ter algo de coração. Fiz testes, fiz exames, nada, rigorosamente nada, mas o teste do CK foi investigado por muitos médicos. Eu tinha, sim, muitas dores musculares, eu dava uma caminhada, dava uma corrida, e jovem, sentia dores musculares, tinha muita cãibra, sempre senti muita cãibra. Até hoje ainda tenho cãibra. Era aquela história do ácido lático. Toma um suco de laranja que dá uma melhorada. Quem nunca ouviu isso? Mas aquilo foi feito em investigação e eu consegui, através de algumas atitudes preventivas, voltar a fazer um novo exame e cair repentinamente. Recentemente, eu fiz um exame também de sangue e saiu lá o meu CK um pouquinho alto, já não o mesmo, mas um pouco acostumado com isso. Ainda sinto
quando faço um pouco mais de exercícios, mas isso 30 anos depois, a mesma dor muscular. São prevenções, porque para um atleta, quando você tem o teste do CK, que a gente entende tão pouco, o torcedor não consegue entender, é aquela questão de, olha, o músculo está avisando que ele pode estourar. Então existem prevenções. Prevenções como, por exemplo, a bacia ou então o balde de gelo, né, chamado crioterapia, se eu não me engano, e me perdoem se eu estiver usando algum termo errado, mas eu tanto ouço que acho que é isso, que você mergulha, você faz uma imersão dentro de uma banheira com gelo para trazer um pouco mais de alívio aos seus músculos. É algo que é duro, mas por 5 minutos já é o suficiente para você dar uma aliviada nos seus músculos. Os atletas fazem muito isso. Antigamente, você tinha as massagens, né, que você dava uma prevenção no músculo. Você tem trabalhos físicos mais programados. O jogador mais velho faz um trabalho na musculação antes de ir para o campo para reforçar certas valências musculares. Então você tem hoje vários artifícios, os suplementos alimentares, você tem algumas atividades como a quiropraxia, que tem uma atividade muito bacana, que é a liberação miofacial, que você raspa as fibras dos músculos para que eles se regenerem e você consiga ter um músculo regenerado, mais forte, capaz de fazer as mesmas atividades. Enfim, são várias as maneiras de você prevenir que o atleta tenha uma lesão muscular. Mas é claro que tudo também está ligado ao momento, ao esforço, às vezes a um comando do cérebro, coisa que você não tem como controlar. E acontece, pode acontecer. Geralmente, fadiga muscular, estresse, pressão, tudo isso faz com que o músculo esteja mais aberto, suscetível a problemas. Não sou médico, não sou fisioterapeuta, mas o que eu falo aqui, eu falo muito baseado naquilo que eu converso. Em tantos anos de experiência, de que os métodos preventivos do passado eram muito poucos. Eram métodos muito arcaicos. Na nossa live ontem, de segunda-feira, no canal Atenção Vascaínos, o Bismarck disse essa questão da genética, que inclusive está na matéria, que a genética salva muitos jogadores. Bismarck, com 16 anos, teve uma lesão muscular, 3 dias depois já estava jogando, porque era um outro tipo de atividade. Você tinha um jogo muito menos intenso, você tinha menos choque, você tinha mais distância para jogar, você corria 6, 7 quilômetros. Hoje tem jogador que corre 12, 13 quilômetros. Então a intensidade é muito maior, o esforço é muito maior, mas também a tecnologia, a prevenção, as qualidades hoje em termos de serviços são muito maiores para que você possa dar ao atleta uma sobrevida. Por isso que jogadores hoje jogam até muito mais velhos e conseguem render, porque tem uma recuperação. Tá aí o Nenê, que é um grande exemplo. Um atleta de 41 anos, que eu me recordo muito pouco de ter lesões. Agora no Vasco ele teve uma lesão na panturrilha. Mas mesmo assim é um atleta que se doa muito, é um atleta que se cuida muito. Hoje você tem alimentação, hoje você tem, como eu falei anteriormente, o suplemento, hoje você tem métodos até para você dormir melhor, né? Você consegue adquirir características que fazem você ter uma melhoria física. Você consegue fazer um desempenho mais longevo em função de uma categoria maior das situações médicas, da medicina em geral, muito mais qualificada, muito mais forte. Mas não há dúvida que todos nós temos um mapa genético. Todos nós temos uma tendência, geralmente é de família. Um pai diabético, dificilmente o filho não será. Pode não ser. Mas existem certas situações que são hereditárias. São certas situações que o seu biotipo, a genética te dá. E no texto que eu escrevi ontem no atençãovascaínos.com.br, que você pode curtir lá, que eu digo, Marlon Gomes paga o preço pela falta de estrutura. O Marlon Gomes foi apenas um exemplo. O Marlon Gomes não se machucou especificamente ontem por conta da falta de estrutura, mas com certeza
ele foi uma vítima disso. Foi uma vítima desse trabalho que o Vasco não faz na sua base. Eu ontem falei, e tenho falado algumas vezes, que os jovens da base do Vasco são sobreviventes, porque eles conseguem, mesmo diante de tantas dificuldades, de um clube que não dá a eles e nunca deu. A gente faz graça, porque o Bismarck comia um bife e 2 rodelas de tomate ao lado de William, ao lado de Mazinho, ao lado de Sorato. E todos cresceram atletas. Alguns se machucaram, outros não se machucaram. E não quer dizer que a regra seja estrutura ruim na base, jogador vai se lesionar. Porém, a tendência maior é que sim. Porque a estrutura que a gente, de alguma maneira no Brasil, dá um tratamento vulgar, porque os craques são acima das estruturas. Um clube com 5, 6 meses de salário já foi campeão. Eu tive a oportunidade de cobrir 1995, mesmo que rapidamente, o Fluminense, campeão com um gol de barriga do Renato, lembra? Aquele time estava 4 meses atrasado, mas aquilo tornou-se uma notícia porque ganhou. A superação, a maneira como a coisa acontece. Eu vi um depoimento do Cuca recentemente sobre o ótimo técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, e concordo plenamente com ele. O comentário, a análise, o pensamento do torcedor, da própria imprensa, se baliza muito pelo resultado final. Porque Palmeiras e Atlético Mineiro jogaram uma partida em que o Palmeiras se classificou, mas se de repente você diz que jogador tal foi expulso, conseguiu, como foram os jogadores do Palmeiras, e o Palmeiras conseguiu segurar o resultado e ganhou, o time foi heróico, mas se perde, aqueles 2 jogadores são crucificados. Deu para entender o peso, os pesos e as medidas? Então, essa questão de lesionar mais, de ter mais possibilidade de estar no estaleiro por conta da falta de estrutura, claro que não é a regra, mas é o caminho para a regra, e isso eu não tenho nenhuma dúvida. Exatamente por isso que eu coloquei o desdém que a gente dá, a necessidade de uma estrutura que a gente está começando a entender que não é assim. Porque o mundo está abraçando e ganhando espaço em detrimento da questão do futebol. Porque o futebol brasileiro é muito talentoso, o futebol brasileiro é muito capaz. O futebol brasileiro cria jogadores, tá aí o Vasco que é o grande exemplo. Mesmo sem essa grande estrutura, quantos jogadores o Vasco vem criando? Quantos jogadores o Vasco vem revelando? Porque não é de agora. Não é de agora. Estou falando de Bismarck, nos 80. Quantos não passaram? Edmundo, como eu já falei aqui, reclamando de ajuda de custo atrasada. Jogadores que deixam a base por falta de estrutura, por falta de pagamento. Jogadores que não ficam porque não têm condição financeira. Os pais de bancar. Quantos sonhos já não foram embora? Então eu vejo o Marlon Gomes como um emblema, porque sim, há mais ou menos 6, 7 meses atrás, eu fazia uma matéria apurando para o canal a diferença física das finais, quando o Vasco chegava às finais contra times de São Paulo, até contra times do Rio, a diferença física era muito gritante. O talento vascaíno era o que se sobrepunha, mas a questão física, ela era muito, mas muito latente. E eu fui procurar saber. E me lembro que à época ouvi o Rodrigo Caetano, que foi gerente do Vasco, que conhece muito a base no Brasil. Fui procurar opiniões de especialistas nessa questão de gestão. E o Rodrigo foi bastante claro para mim, porque eu falava para ele, amigo, por que o Vasco não é vencedor sempre em finais? E ele me disse, olha, só de chegar em finais já é algo fantástico. Porque o que falta ao Vasco e a outros clubes do Brasil é a estrutura. A estrutura ajuda. Claro que a estrutura ela é fomentadora do sucesso. O sucesso depende do atleta. Não adianta nada você ter uma grande base e colocar um monte de pereba para jogar. Mas a tendência é que até os perebas possam melhorar, porque podem ter uma capacidade física, de força, maior do que a dos craques que não têm talento físico, que é fundamental no futebol de hoje. Lembra do papo de ontem? Da afirmação do Guardiola, deixando bastante claro que a tática ajuda a potencializar as individualidades?
Mas um jogador craque, talentoso, que não corre, não joga. Quer um exemplo? Paulo Henrique Ganso. Jogador de muito talento, de muita capacidade, mas que ficou na história. Perdeu o bonde exatamente por conta da falta de intensidade dele. Jogou fora, joga aqui, está vivendo um bom momento no Fluminense, mas ainda num diapasão diferente, apesar de que melhorou muito a competição. Mas é dele. É a maneira como ele joga. E ele preferiu abrir mão, talvez de sonhos maiores, para hoje ter essa condição. Então, o jogo é muito mais intenso, o jogo é muito mais forte, o jogo é muito mais exigente com os atletas. E quem não tem saúde, não joga. Por isso que eu brigo tanto para que o Vasco tenha um time em 2023 com saúde. E se a maioria tiver que ser jovem, mas jovem bem formado, jovem que tenha base. Lembram do Martim Benítez? Jogador jovem, muito jovem, mas que formado num futebol de primeiro mundo como o argentino, mas sem estrutura como o Independiente, formou-se um atleta decadente na parte física. Talentoso com a bola no pé, mas insuficiente na parte física, toda hora se lesionando, toda hora tendo um problema. Eu cheguei a ouvir de um médico do Vasco, doutor Marcos Teixeira, doutor Rodrigo também, Rodrigo Furtado, me disseram: o Benítez tem musculatura da posterior de uma criança de 5, 10 anos. Porque não desenvolveu aquilo, era apenas o peladeiro. Fazia musculação para ganhar massa muscular, fazia a parte aeróbica, que correr ele vai correr, e campo. Tudo isso faz muita diferença quando a sua formação não é boa. Por isso que o Marlon Gomes é sim uma vítima disso. O Marlon machucou por causa disso? Olha, é difícil não achar que sim. Porque em 5 jogos, alguém que tem uma lesão muscular, é claro que isso é somatizado pela pressão, é claro que isso é somatizado pelo estresse de um jogo importante, é somatizado pela exigência de quem corre 8, 10 na base e vai correr 12, 14 no profissional. É a capacidade técnica que ele tem, mas que ele tem que jogar sempre num nível alto, porque se ele cai um pouquinho, alguém vai criticá-lo. Tudo isso interfere no músculo. Tudo isso interfere na condição. Quantas vezes você já ouviu falar daquele jogador que entrou e afogou? Você sabe o que é o afogar? É o cara que entra no jogo, mas ele está tão empolgado, tão desesperado para mostrar serviço, que ele dá 2, 3 piques e com 10 minutos em campo ele está morto. Ele está cansado, ele afoga. Porque o emocional pesa demais. E estrutura, quando a gente fala, não é apenas estrutura física. A física ela é importante. Você alimentar os atletas, você dá condição de um bom campo de treinamento, você dá condição a ele de uma bela sala de musculação para trabalhos preventivos, trabalhos de força, trabalhos de potência. Você dá condição ao atleta de ter uma suplementação alimentar, dar uma nutricionista para ele, para que molde um cardápio, porque ele vai para casa, se ele não vai dormir na concentração, se ele não vai ficar no hotel do clube, mas que ele possa ter todas as refeições, o café da manhã, o almoço, o lanche e a janta, antes de ir para casa, quase um internato. Mas para que ele possa ter segurança naquilo, que ele não saia dali e vai comer um quibe, uma coxinha, um cheeseburger. Toda essa estrutura é importante física, mas também tem aqui a estrutura psicológica, a estrutura de alguém que dorme numa cama com um colchão duro ou com um colchão com mola saindo, sem ar-condicionado, com mosquitos. Tudo aquilo traz ao atleta uma condição de muita dificuldade e isso baixa a autoestima. Quando você vai enfrentar o seu adversário, é claro. Eu tive um projeto social em Petrópolis, um time que a gente montou, que chegou a jogar a 3ª divisão do Rio de Janeiro, e nesse projeto, vários dos jogos, claro, a gente era ali no ratatá, soma aqui, soma acolá, foi algo que eu trabalhei diretamente, me deu muito orgulho e me deu lastro também, até para ter minha opinião. Às vezes a gente perdia o jogo na chegada do time adversário. Me lembro uma vez que nós fomos jogar contra um time de Paraíba do Sul, que eles chegaram num ônibus leito, jogadores todos com a marca Nike, chuteirinha nova, tudo direitinho. E os meninos nossos com lanche, sanduíche com carne assada, suco de laranja, e vamos que vamos. E os jogos eram muito importantes,
decididos no detalhe, porque aqueles meninos tinham fome, eles queriam vencer. Mas quantos não se machucaram? Quantos não tinham dificuldade de se manter? E os que tinham uma condição melhor, venciam, subiam. Porque tinham mais talento? Não, porque tinham estrutura. E a estrutura, cada dia que passa, é mais importante para que esses meninos possam jogar. Porque quando eles chegam no profissional, eles chegam com baixa estima. Um trabalho mais forte, um trabalho mais duro, dando condição àqueles que trabalham no clube de trabalhar. Imagine um fisioterapeuta que vai fazer um trabalho de recuperação de um atleta apenas com infravermelho. Não tem mais material nenhum. Imagina um médico que não tem gaze, um médico que não tem esparadrapo. Não é o caso do Vasco, mas existe muito isso. Mas você tem uma condição muito grande. Eu me lembro, algum tempo atrás, o Vasco foi fazer exames, teve que fechar uma parceria com uma empresa médica para fazer uma permuta para pagar tantos exames. Tudo no jeito, tudo no jeitinho. Não há uma estrutura médica concentrada para se fazer o exame dentro do CT, dar toda a condição de tratamento ao atleta, internar o atleta ali para ele recuperar, dar a ele uma dignidade que é difícil, porque isso pesa. Isso, no final das contas, vira o Marlon Gomes. Mais uma vez eu digo, o Marlon Gomes se machucou por falta de estrutura? Não sei. Acho difícil, pelo que eu conversei com alguns especialistas, que não tenha sido, porque ninguém fica esse tempo tão curto jogando, mesmo que numa intensidade maior, e foi o segundo jogo dele como titular, ele jogara contra a Ponte e jogou contra o Tombense, e já estourar um músculo. Pode ter sido, como eu disse, algo de destino, mas o destino tem os seus caminhos. Quando você vê o Vasco SAF agora, com dinheiro, a gente pensa numa esperança para esses guris, por conta da grana, de ter um CT, de ter uma casa, de ter tudo concentrado, não ter que tomar café em São Januário, pegar um ônibus para treinar em outro local, e no outro local não tem um complemento, você tem que sair dali para comer, morrendo de fome. Tudo isso faz muita diferença. Faz. Mas o Vasco tem sido protegido pela genética. O Vasco tem sido ungido por Deus, porque mesmo com tudo isso, o clube continua revelando. E a minha esperança é que com estrutura, com condição de fazer 2 ótimos CTs do profissional e da base, com o talento que a gente tem, aonde é que a gente vai parar? Aonde a gente vai parar? E que bom que esse momento chegou, que realmente a gente vai ter estrutura, a gente vai ter condição de fazer 2 ótimas obras, 2 grandes centros de treinamento e acabar com essa mística de que centro de treinamento não joga, sala de musculação não joga de centroavante. Essa bobagem antiga, essa bobagem preconceituosa, essa bobagem idiota apregoada por muitos durante muitos anos. O mundo mudou. Eu sou um pouquinho mais antigo, mas eu entendo isso, que o mundo mudou e ele precisa mudar nesses conceitos. Para que o Marlon Gomes e outros não sofram, para que a gente não fique sempre rezando pela genética, para que o Andrei, por exemplo, não se machuque, para que o Figueiredo não se machuque, para que o Ignaldo não se machuque. A gente precisa dar a esses meninos o que eles não têm: dignidade, capacidade de poder ter recuperação, tratamento, atenção. E isso é algo fundamental para quem quer brilhar, para quem quer ficar num topo alto. E se o Vasco ano que vem quer brigar por algo, a estrutura vem no mesmo nível de grandes jogadores. Porque você trazer grandes jogadores para passar essa estrutura, não sei se valeria a pena. Para os jogadores e para nós, de repente sentir uma certa vergonha. Está na hora de mudar isso, Vasco. Está na hora de valorizar Marlons Gomes que estão surgindo por aí. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante ao vivo com Emerson Rocha no canal Atenção Vascaínos. Eu volto à noite no News, mas à tarde tem o Boletim a ver. Tudo no canal Atenção Vascaínos. Tchau.